Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um texto bastante conhecido, que está em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu me lembro bem de ter já compartilhado no passado, de ter compartilhado com vocês no passado sobre esse texto. Mas orando a Deus, pedindo direção para poder ter uma palavra para esta manhã, Deus me inquietou bastante nesse texto novamente. E eu acredito que deve ser por os tempos que nós estamos vivendo. Vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um texto muito rico em conteúdo. Aproveito para poder dizer aos irmãos que estão no nosso encontro de pregadores, lá na quinta-feira nós temos a nossa reunião, e aí vocês aproveitam para me dizer em que linha vai a pregação de hoje, ok? Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo se está dirigindo para a igreja de Roma, evidentemente está falando com irmãos. E quando ele diz, ele faz uma expressão bastante interessante, disse que quando apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo. Essa expressão apresenteis, nos faz pensar na palavra paristemi, que é uma palavra grega, que na verdade é um tecnicismo para poder fazer referência ao fato do sacerdote fazer a sua oferenda no altar de Deus. Okay? É o ato do sacerdote fazer um sacrifício a Deus. Esse é o sentido dessa palavra apresentei. E diz, apresentai ao vosso corpo. Evidentemente, quando está falando do corpo, está falando de todo o nosso ser. Não está falando simplesmente de um corpo morto. E a evidência disso que é como sacrifício vivo. Se é um sacrifício vivo, evidentemente está falando da condição humana completa nesse sentido. Outra coisa interessante que nós precisamos destacar, como se está falando de sacrifício, somente, como vocês já ouviram antes, somente sacerdotes podem apresentar sacrifícios a Deus. Somente sacerdotes podem ter acesso à presença de Deus. Somente sacerdotes podem orar a Deus. E somente sacerdotes podem louvar e adorar a Deus. É interessante. Nós temos entendido pela Escritura que todo redimido ele foi constituído sacerdote de Deus por meio de Jesus Cristo. Todo redimido tem sido constituído sacerdote por meio de Jesus Cristo para Deus. E, logicamente, para oferecer a Deus sacrifícios. E, no nosso contexto, sacrifícios de louvor, de adoração a Deus, de reconhecimento. E nós vemos lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 5 e 6, para os que estão seguindo aí na tela, os que estão aí estão de costas, não dá para ver direito, né? Mas está falando que ele, Jesus, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre.
O sacerdócio do cristão tem sido uma das doutrinas mais negligenciadas no ensino do povo de Deus, o qual, na verdade, tem desvirtuado bastante o sentido do culto, o sentido da nossa relação, da nossa comunhão com Deus como corpo. Quando diz do corpo, disse como sacrifício vivo, necessariamente temos que pensar, se estamos falando de nós como redimidos, como sacrifício vivo, necessariamente isso nos direciona à experiência que nós como redimidos tivemos ao nos identificarmos com a morte de Cristo na cruz, ao ponto de morrer com ele, experimentar o poder da morte de Cristo, assim também como experimentar o poder da ressurreição. Quando falamos disso, da morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo, parece que entre nós soa uma coisa bastante já conhecida. Vocês com certeza já ouviram bastante de nós sobre isso. Mas eu creio que ao mesmo tempo nós temos que lembrar que dentro do universo cristão evangélico, esse assunto de morrer e ressuscitar com Cristo não é um tema muito falado, não é um tema muito pregado. Geralmente, quando se prega as pessoas que estão nas trevas, fala muito de aceitar a Cristo, não? E chega ao ponto que a pessoa diz, ok, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, e agora eu tenho que aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E aí segue a vida dele, segue a vida do cristão. Mas é curioso que a grande maioria das pessoas, não sei se vocês sabem isso, a grande maioria das pessoas que hoje estão igrejados, seja cristãos ou não, a grande maioria jamais ouviu falar da importância da nossa identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. E, curiosamente, não se prega muito sobre isso, não se fala muito sobre isso. Evidentemente, isso terá um efeito não muito bom na vida das pessoas, porque isso é algo determinante. É determinante para poder realmente vivenciar tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para aqueles que ele chamou, né? Lá em Romanos, capítulo 6, do versículo 5 ao 8, o apóstolo Paulo ele faz uma menção bastante acentuada disso, da importância disso. Disse, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também que com ele viveremos. Isso não está falando de um fato futuro que sabemos que vai acontecer. Está falando do presente nosso, da nossa vida presente, mortos e ressuscitados com Cristo. E também é interessante pensar no seguinte, quando falamos de sacrifício vivo, algumas pessoas, alguns comentaristas bíblicos, de alguma forma, eles evitam falar muito da morte. Não, é que isso já aconteceu, nós morremos com Cristo uma vez, e já não temos que pensar nisso mais. Porque agora temos que falar que esse sacrifício, aquilo que foi sacrifício, agora está vivo, agora está ressuscitado, agora temos que apontar nessa direção. É interessante. Muitos comentaristas pensam assim. Mas existe algo misterioso com respeito à morte e à ressurreição de Cristo, que muitos desconhecem. Uma equação difícil de processar na nossa racionalidade. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus fala o seguinte, que todo aquele que quer ser seu discípulo deve tomar a sua cruz cada dia. Alguém perguntaria, por que eu tenho que tomar a cruz cada dia, Senhor, se eu já entendi? A minha morte contigo foi uma vez, de uma vez para sempre, o qual é certo. Então, por que tenho que tomar a cruz cada dia? Significa isso simplesmente carregar um peso pesado? Ou para que tenho que tomar a cruz cada dia? A razão, queridos, o sentido não lógico nosso da Bíblia está dizendo, você morreu uma vez para sempre com Cristo,
e deve seguir morrendo todos os dias. Durante toda a peregrinação nesta vida, você morreu uma vez para sempre e deve seguir morrendo todos os dias. Porque motivos para seguir morrendo, todos nós vamos ter todos os dias. Necessidade para morrer todos os dias, todos nós vamos ter. Isso é um fato. Quando Jesus fala tomar cada dia a cruz, querido, está apontando nessa direção. Não está falando que devemos nos converter todos os dias, não é isso. É como dizer, estamos mortos com Cristo, mas ainda não. Estamos mortos com Cristo, morrendo. Eu estou morto, morrendo. Eu estou livre, me libertando. Eu já estou salvo, me salvando. Eu sou sendo. E eu não posso deixar de usar aquele exemplo do apóstolo Paulo em Filipenses 3. É interessante que do versículo 12 ao 15, Paulo usa umas palavras interessantes lá que parece uma contradição. Não sei como está, na verdade, o texto em português. Eu conheço bastante o texto no espanhol. Mas Paulo, no momento, ele fala, irmãos, não que eu seja perfeito já. Eu sigo para a meta. Lá no versículo 12. E lá no 15 ele diz, mas irmãos, mas todos nós que já somos perfeitos. Alguém fala, nossa gente, houve um erro aqui na Bíblia. Não, não houve não. Paulo dizendo, nós já somos perfeitos. Nos aperfeiçoando, sendo aperfeiçoados. Nós já somos santos, sendo santificados. Esta é a linguagem bíblica. Esse é um mistério que não bate com a nossa lógica humana. Mas é o que a Bíblia nos ensina nesse sentido. Então, isso é importante entender. Outro texto que nos deixa também, nos arma uma equação complicada para a nossa lógica, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Diz lá, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus. Em alguns textos diz o morrer de Jesus. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. A ver, que alguém me explique isso. O que o texto está dizendo, querido, é, se você não se mantém crucificado com Jesus todos os dias, a vida de Cristo não se vai ver em você. A vida de Cristo só se manifesta, o poder da ressurreição somente vai ser visto em você enquanto você permanecer crucificado. Olha, parece uma coisa ilógica. Não tem nenhuma lógica, não faz sentido para nós. Mas é o que o texto bíblico está dizendo. Este é um mistério. Esta é uma impossibilidade que só é possível na nossa relação com Deus, no poder do Evangelho. Permanecer crucificados para poder permanecer ressuscitados, para poder permanecer vivos com a vida de Cristo em nós. Isso só é possível na nossa relação com Cristo, na nossa comunhão com Ele. É muito importante entender isso. Isso, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tiago, outro dia, parece que ele postou algo, me parece que foi no Instagram, foi um resumo assim, bastante conciso, bastante compacto, bastante preciso, do tema da santificação. No momento que nós somos alcançados das trevas, somos arrastados da treva para a luz, aquele ato de Deus se chama santificação. E uma vez que fomos santificados das trevas para a luz, a Bíblia nos chama de santos. A Bíblia diz que nós somos santos. Mas também a mesma Escritura nos ensina que uma vez que somos santos, entramos num processo de santificação, olha bem, um processo de santificação durante nossa peregrinação nesta vida, até experimentar a sublime santificação.
a santificação definitiva, na qual receberemos um corpo de glória eterno. São 3 etapas, não? A santificação. Então, mas, por que eu estou mencionando isso? Porque diz que nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo e santo a Deus. Santos a Deus. E o que eu vou falar aqui, vocês talvez já sejam testemunha disso. A Bíblia também nos apresenta, uma vez redimidos por Cristo, como justos. O Novo Testamento, quando fala dos seguidores de Cristo, fala dos santos, dos justos. Por que enfatizo isso? Porque a linguagem popular teológica hoje é chancelada pela grande maioria da teologia do nosso tempo, é que somos todos pecadores. Já fiz o desafio muitas vezes. Sei aonde se apoiam nos textos bíblicos para afirmar que somos pecadores. Eu sei aonde se apoiam. Mas, queridos, não existe nenhum texto no Novo Testamento que afirma que um redimido de Cristo é chamado de pecador. Eu pensei muito sobre isso. E sabe, por alguma razão, não sei o motivo, mas é muito suspeito o motivo pelo qual é tão conveniente chamar um redimido de Cristo de pecador. No meu entendimento, isso vem justificar muitas vezes um posicionamento, uma crença, lamentavelmente, não sei que palavra usar, frágil, ou uma crença de um estado frágil, de um estado deturpado, de um estado debilitado da fé cristã ou do cristão. Soa muito conveniente dizer que o cristão é um pecador. Ah, mas é que ele peca. Sim, é verdade, ele comete pecado, o cristão. Então, se ele comete pecado, por que a Bíblia chama ele de santo? Será que não entendem o que é santificação? Será que não entende que uma vez que fomos separados das trevas para Deus, aquilo é um ato de santificação? Aquilo que é separado para Deus é considerado biblicamente santo. Então é importante entender isso. Não existe um texto. E os textos que parecem sugerir que o redimido é pecador, está interpretado tendenciosamente. Eu falo isso porque conheço os textos. Estão interpretados tendenciosamente. Porque a mesma Bíblia, o mesmo Testamento, que chama o redimido de santo e de justo, não o chama de pecador. Não o chama de pecador. Comete pecado? Sim. O santo comete pecado. Mas de onde vem tudo isso? Seria uma tradição religiosa antiga, né, que santo tem que ter uma auréola na cabeça? Será que é por isso que a Igreja Romana somente canoniza os seus heróis da fé depois de mortos? Porque enquanto ele está na carne, no sua condição humana, ele não pode viver santidade? Exatamente por isso. Aristóteles anda dançando bastante dentro dessas igrejas. Lamentavelmente, ha sido profanada a mensagem da Escritura, por isso tem essas crenças que inundam e hoje, de uma forma sorrateira,
dissimuladas dentro da crença do povo de Deus. É perigoso? Claro que é. Claro que é. O redimido, o discípulo de Cristo, ele é santo. A Bíblia diz que ele deve ser um sacrifício santo para Deus. Santo e agradável. A pergunta é: se não é santo, não pode ser agradável para Deus. Não pode ser agradável para Deus. É interessante que lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, muitos daqueles que creem essa contraparte dificilmente vai poder explicar isso. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Mas, Senhor, estás pedindo uma impossibilidade. Está dentro daquela conversa, né? É que é muito difícil cumprir com as demandas de Cristo. A minha resposta para isso vocês já conhecem. Não é difícil cumprir com as demandas de Cristo. É impossível cumprir com as demandas de Cristo. Não? É a forma que Deus encontrou para não deixar nenhum infiltrado. Somente aqueles que experimentam o milagre do Evangelho, aqueles que experimentam o milagre do chamado de Deus, aqueles que experimentam o milagre da transformação, da regeneração, vão estar capacitados sobrenaturalmente para viver e cumprir com as demandas do Evangelho. E ainda assim são falhos. Ainda assim vai falhar. Mas sim vai viver o milagre. E a norma de vida daquele que é sido objeto dessa intervenção divina, a norma de vida dele vai ser santidade, pureza de vida, pureza de coração. E quando anda bobeando, comete pecado. E a diferença está com aquele que está nas trevas, que tem muita gente das trevas disfarçado de crente por aí. Aquele que está nas trevas, a norma de vida dele é cometer pecado, querido. É pecar, 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 mas eu amo a Cristo. É pecar, 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 mas eu sou filho de Deus. É pecar, 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 mas eu sou parte da igreja. E quando tem febre, faz alguma coisa que presta. E crê que com isso está ganhando uma pontuação diante de Deus. Norma de vida. A norma de vida do redimido. Ele é, queridos, ele é um milagre de Deus. Um redimido, ele é um milagre da cruz. E aquele que é, sabe que é. Disse que apresentei-vos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. Culto racional. Essa expressão culto racional no grego é logike latreia, que pode ser traduzido como culto lógico. E a lógica que é mencionada aqui, queridos, tem que ver com o logos. Essa lógica aqui é logos. É o logos, a latreia do logos. E eu creio que todos sabemos que é os logos. Eu já contei para vocês que, dando o seminário do Evangelho lá no Chile, um grupo de estudantes de Bíblia, eu perguntei o que era o logos. E todos me mostraram a Bíblia. Eu falei, é certo, mas não é certo. É certo, mas não está certo. Mas como que é isso? Não é que seminário disseram que é a palavra? Eu falei, está certo, mas não está certo. Voltei a perguntar 3, 4, 5 vezes. Quem é o Logos? Leia o texto para mim. Aí no Evangelho de João, capítulo 1, leia. E eu não falei em nenhum momento. Até que um deles, lendo o texto, agarrou a cabeça e disse, nossa!
Eu falei, sabe como se chama isso? Revelação. Mas eu li tantas vezes esse texto, eu nunca tinha visto. Eu falei, você chama revelação isso? É o Espírito de Deus iluminando o seu entendimento. E eu falei, eu não vou dizer outra vez que alguém me diga o que é o Logos. Cristo. Onde é que você viu isso no texto? O Logos era Deus. E estava com Deus. E aquele Logos, versículo 14, foi feito carne e habitou entre nós. O Logos habitou entre nós. Eu falei, pelo amor de Deus, que alguém me diga que é o Logos. Não me venha com teologia racional, com teologia intelectual, por favor. Que é o Logos? Que é Cristo. Eu falei, graças a Deus, entenderam? Entenderam? Quando diz que esse é o vosso culto racional, está falando daquilo, da realidade de Cristo, aquilo que foi realizado por Cristo na tua vida, na minha vida. Aquilo que você vivenciou, aquilo que foi revelado, que se converteu em carne e sangue dentro de você. Aquilo que você experimenta e que você entende e sabe que recebeu de Deus na sua vida. Aquele milagre que você não tem como explicar aquele que está nas trevas. Aquilo que você está, aquela coisa, aquele elemento glorioso que você está experimentando. É externalizar isso. Essa verdade, externalizar esse fato, expressar externamente esse fato, querido, diante de Deus. Isto é o culto racional. É que a expressão externa daquilo seja equivalente à realidade que você tem internamente da obra de Cristo na sua vida. Fidelidade nossa na expressão daquele fato que está dentro de nós. Fidelidade na expressão. Isso é culto racional? Existe uma palavra grega para falar dessa expressão externa, que ela joga tanto para o lado negativo como para o lado positivo. A palavra threskeia, que muitas vezes é usada para poder falar da expressão falsa de uma pessoa que está fabricando um louvor externo, mas na realidade por dentro está vazio, não tem nada. Mas também threskeia se usa no fato quando você expressa externamente, em fidelidade, aquela verdade que você está vivendo no teu interior. Esse é o culto racional. Esse é o culto racional. Mas esse culto racional só é possível, olha bem, só é possível se você é santo. E você é santo só é possível se você verdadeiramente experimentou a morte e a ressurreição de Cristo em você. Quando Paulo expressa isso, queridos, do culto racional, sabe o que ele está afirmando no contexto? Esse é o único culto que você pode oferecer a Deus. Se você não é capaz de oferecer esse culto racional a Deus, pelo amor de Deus, não tente oferecer nenhum outro tipo de culto, porque Deus não vai aceitar. O único que pode legitimar a tua relação cultual com Deus é esse culto racional. Se você não é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nenhum outro culto servirá para Deus. E é interessante
que somente os sacerdotes podem oferecer esse tipo de culto a Deus. Isso é difícil para muitas pessoas entenderem. Eu espero que vocês possam estar acompanhando e realmente entendendo o que estou dizendo aqui. Queridos, nunca que eu saiba, pode ser que esteja errado, nunca na história do cristianismo a igreja foi tão mundanalizada. Nunca na história da igreja foi tão humanista. Nunca na história a igreja foi tão sincrética. Nunca na história a igreja foi tão superficial. Nunca na história a igreja se apartou tanto da mensagem da cruz de Cristo. Nunca a igreja se apartou tanto das Escrituras como nessa geração. Nunca a igreja foi tão profanada. Nunca a mensagem, a Bíblia foi tão profanada. A fé foi tão profanada como nessa geração. Se nós tivéssemos a oportunidade de fazer isso, coisa que não seria muito difícil, na verdade. Fazer uma lista interminável, queridos, de crenças que vigoram hoje dentro das igrejas, e falo em termo absolutamente geral, dentro das igrejas, vigoram uma infinidade de crenças que não tem absolutamente nada a ver com Deus, não tem que ver com Cristo, não tem que ver com o Evangelho e não tem que ver com Bíblia. Esse ajuda-te que te ajudarei, isso aí é fichinha. Todo mundo sabe. Que Deus ajuda quem cedo madruga, tudo aí, isso aí todo mundo sabe que é falso. Isso aí parece que não compromete muito, né? Mas tem muitas crenças que comprometem a mensagem do Evangelho. Há muitas crenças falsas que hoje são consideradas, estão sacramentadas como a voz oficial do Evangelho, da Igreja de Deus para os crentes. E coisa falsa, tem muita coisa falsa no meio, que não tem sustento nas Escrituras. No versículo 2 diz: e não vos conformeis a este século. Sabe que a palavra grega para conformeis aqui é sistematizo. Ou sistematizo. Assim sai no grego. Em outras palavras, querido, quando diz não vos conformeis, não está dizendo não vos resigneis, porque algumas pessoas entendem que está falando de não se resignem. Porque esse é o entendimento que temos na nossa língua portuguesa de não conformar. Eu não estou conformado com isso, né? Não vos resigneis, assim entendem alguns isso. Mas a palavra sistematizo não está falando de conformar, nesse sentido que nós damos na nossa cultura. Está falando de não ser esquematizado. Não seais esquematizado, não sejais amoldado de acordo a este século. E a palavra século aqui no grego é aion, que se refere a esta era, a esta geração, a este mundo, a este século. Esse é o sentido da palavra aion. Não sejais amoldado. Não te permita ser esquematizado pelo sistema deste mundo. É o que está dizendo o texto. Por que é importante entender isso? Você disse, não, mas já ouvi, eu entendi isso já há muito tempo. Mas, querido, cuidado. Nunca
a igreja foi tão esquematizada pelo mundo. Nunca os crentes foram tão esquematizados por essa era, por essa geração. E a coisa vai de mal em pior. O problema é que a maioria não vê. A maioria segue cega espiritualmente, não percebe. Outro dia eu comentava creio que foi com o Haroldo, conversando com ele, eu falava que faz uns anos atrás, eu li uns comentários de um homem de Deus, ele é uma referência hoje para o povo de Deus no mundo. Isso não significa que estou plenamente de acordo com ele em tudo, mas reconheço que é um homem de Deus, é uma referência. John MacArthur. Ele é interessante um comentário que ele fez pessoal. Ele falou o seguinte: quando eu entrei num seminário para estudar teologia, eu nunca imaginei que eu ia passar o resto da minha vida pregando o evangelho para evangélicos. Quando eu li esse comentário dele, eu falei, nossa, eu pensei que eu estava doido frente a isso. Apareceu outro mais doido do que eu. Nunca pensei que ia passar pregando o evangelho para evangélicos. E sabe, querido, hoje surge aquele dilema, apesar de que as coisas estão claras, mas surge o dilema. Aonde que eu prego? Lá fora ou dentro? Se o povo chamado povo de Deus está baixo um manto de mentira, de engano, crendo que está tudo resolvido, mas não entendem, não veem, estão resolvidos, muitos deles, para o inferno e não para o céu. Mas por algumas mentiras que foram colocadas nas suas cabeças, ou crenças que chegaram neles, creem que está tudo resolvido. Nunca foram instruídos a ser bereanos e checar aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo pregado para eles. Olha lá na Escritura, estuda, busca, pesquisa. Também não é muito conveniente para muitos desses pregadores por aí fazer isso. Poderiam se topar com surpresas, né? Mas, querido, pregamos lá fora ou pregamos dentro? Agora, temos que pregar lá fora? Sim, claro que sim, porque Cristo mandou. E por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E de fazer discípulo a todas as nações. Isso não vai mudar, isso tem que seguir. Mas como nunca o evangelho foi necessário ser pregado dentro das próprias igrejas. Porque um manto de engano e de mentira e de cegueira espiritual não dá para medir. Não dá para medir. Lá em João capítulo 17, versículo 14, Jesus fala o seguinte, a propósito da mundanalidade, né, na igreja. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo odiou? Quem foi que odiou os discípulos? As plantas, as árvores, os rios, o mar? Não, querido. O esquema deste mundo. O sistema deste mundo. O mundo os odiou quando eu dei a tua palavra a eles. Por quê? Porque o mundo odeia a Cristo, querido. O mundo te ama. Pode ter certeza disso. O mundo nos ama. Mas odeia o Cristo que está em você. Por isso você é um problema. Palavras de Cristo. Não são palavras minhas. O mundo os odiou por quê? Porque não são do mundo. Ah, que quer dizer que já não come feijão e arroz?
já não comem já verduras, já não tomam mais água, por isso já não são do mundo mais. É isso que quer dizer? Não, queridos. Eles não são do sistema de trevas, porque o mundo jaz no maligno, disse 1 João capítulo 5, versículo 19. O mundo jaz no maligno. Eles não são do mundo. Quem é que não é do mundo? Todo aquele que verdadeiramente ha sido redimido, ha sido santificado, ha sido convertido em morada de Deus em espírito. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo, disse Jesus. Lá em Efésios capítulo 2, a Michelle leu aqui no começo da reunião, versículo 2, Paulo faz a referência disso. Assim como vivíamos outrora, seguindo o curso deste mundo, conforme ao príncipe da potestade do ar, em outra palavra, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Você está me dizendo que seguir o curso deste mundo e fazer aquilo que eu acho correto, acho bom, isso é fazer ou ser guiado por um demônio? É isso que está dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. É o que a Bíblia está dizendo. Mas quando vão entender isso? Quando vão entender isso? Se não experimentaram um milagre ainda. Quando vão poder viver assim, se não experimentaram um milagre? Em 1 de João capítulo 2, versículo 15 ao 17, João segue falando. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo, querido, não é dizer que está apaixonado pelo mundo, não. Amar o mundo é simplesmente se render a ele. Não tem diferença nenhuma. Você pode estar apaixonado loucamente ou simplesmente se render ao sistema. Ambas coisas significam você ama o mundo. E se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e é a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A denúncia de Cristo, querido, sempre foi a mesma. Sempre foi a mesma. A resposta dele sempre foi a mesma. Se me amais, guardareis meus mandamentos. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, senão a vontade daquele que me enviou. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Parece que Jesus tinha claro que aqueles que seriam seus seguidores teriam o mesmo chamado dele. Se preocupar em aprender e conhecer a vontade de Deus para poder fazer a vontade de Deus. Ser como Cristo. Ser como Cristo em tudo. Cristo teve muitos problemas nesse mundo. Cristo teve muitos problemas nesse mundo. Os únicos que o amaram de verdade foram aqueles que tiveram os olhos abertos. Mas o mundo, no seu tempo, odiou a Cristo. Como segue odiando até hoje. Mas é uma palavra muito forte dizer que o mundo odeia Cristo.
O mundo pode buscar uma definição mais aceitável para odiar, mas o que conta não é tanto a palavra do mundo, senão a palavra do próprio Cristo. É importante. Querido, os tempos são difíceis. As minhas convicções na nossa fé está sendo provada todos os dias. Em todo tipo de situações corriqueiras. A nossa fé, as nossas convicções estão sendo postas à prova todos os dias. E é a forma que Deus usa para saber do que é que você está feito. Lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro diz o seguinte, que o diabo, vosso adversário, anda como um leão rugindo ao redor. Eu sempre gostei de analisar esse texto. Às vezes conversamos com o Tiago sobre esse texto. O leão anda como um leão rugindo ao redor. A pergunta é, ao redor de quem? Porque o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que aquele que não está em Cristo é inimigo de Cristo e é filho do diabo. A Bíblia não disse assim. Então, o leão rugindo ao redor de quê? De quem? E da igreja. Da igreja, queridos. Dos redimidos. Porque os outros já estão resolvidos. O que é que ele pretende, o leão? Diz o texto que ele anda buscando a quem devorar. Está buscando alguém para devorar? E anda dando volta ao redor. Você pode imaginar a situação? Uma patota de crente, tudo amontoado como sardinha, e um leão dando volta ao redor? E uma cerca frágil ao redor? E um leão dando volta e faminto ao redor? A pergunta, o que ele está esperando? É interessante isso que Pedro diz. O que o leão está esperando? Se ele pode agarrar qualquer um. Ele não precisa escolher ninguém, não. O que impede ele de pular no meio e pegar a qualquer um? Ele não pode. Ele não pode, não tem o poder para isso. De fato, Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. O que você está falando, Paulo? Se a maioria dos crentes fala do diabo, sai todo mundo entrando debaixo da cama? Fala hoje com a maioria dos crentes. Não, sabe que há um demônio aí manifestando? Sabe? Não, é que anda todo mundo tremendo, buscando a maneira de escapar, sair correndo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, o diabo fugirá. E você, Rosângela? O diabo fugindo de mim? Você está falando que Satanás fugindo de mim? É isso que você está falando? Não, não sou isso que eu estou falando. É o que a Bíblia está falando. Está entendendo como o inimigo tem enganado o povo de Deus? A maioria, a grande maioria, se não 90% ou 99%, dos crentes se assustam em qualquer tipo de manifestação demoníaca. Por quê? Porque não tem identidade. Não sabem quem são. O diabo merece um Oscar. Tem feito um trabalho de joalheria. Ele conseguiu
converter na cabeça do povo, chamado povo de Deus, a verdade, ele conseguiu convertê-la em mentira. Estão tão convencidos que não são capazes de abrir a Bíblia para saber se é verdade ou não. Não sei se você percebe o estrago que o inimigo tem feito. O diabo está buscando a quem devorar. Ele sabe que não pode. Ele sabe que existe alguém que o impede de fazer isso. Mas então o que ele está esperando? É besta demais? É burro? Ou o que ele está esperando? Eu vou dizer para você o que ele está esperando. Porque de burro e de besta não tem nada, o diabo. Está esperando alguém abrir a porta. Porque ele sabe que não pode entrar por conta própria lá. Mas se alguém abrir a porta, ele está esperando, porque ele sabe que alguém vai abrir a porta. Quando tentou a Jesus, será que não sabia quem estava tentando? Por que vai tentar? É burro demais? Como é que ele vai tentar uma coisa assim? Ou será que sabe algo que a maioria dos teólogos não sabe? Mas transformai-vos pela renovação da mente. Como diz o mineiro, é nós. Não estou dizendo é nós assim no mineirês, tá? Nós é a palavra grega para mente. Nós. Por isso, é nós. A renovação da mente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,16, diz, falando dos redimidos, porque nós temos a mente de Cristo. A pergunta é: o que aconteceu com a sua mente? Quando nós fomos, na morte e na ressurreição, fomos regenerados, que significa nascidos de novo, ou gerados novamente, mas segundo Deus. Gerados pelo próprio Deus, o qual a própria Bíblia chama de nova criação, nova criatura, significa que também recebemos uma mente nova. E Paulo diz, é a mente de Cristo. Não é difícil imaginar para quê? Precisamos da mente de Cristo. Mas ao mesmo tempo, queridos, ainda que recebemos uma mente nova, um novo nós, aquilo não deixa de ser também uma metanoia. Porque tínhamos uma maneira de pensar com a mente nossa, agora com a mente de Cristo, já pensamos diferente, já vemos as coisas diferentes. E, logicamente, já temos a mente de Cristo, mas precisamos seguir vivendo a metanoia, uma renovação na mentalidade, na maneira de pensar. É uma constante que vamos a viver durante toda a nossa vida neste mundo. E isso eu espero que esteja acontecendo não somente comigo, senão com todos vocês. A mente de Cristo. Mas transformai-vos. O que quer dizer? Se a sua mentalidade... Primeiramente, se a sua mente é a mente de Cristo, você não pode ser mais a pessoa que você era. Porque a própria Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Se temos uma mente nova, já não somos a mesma pessoa. Não somente não somos a mesma pessoa, mas vamos começar a experimentar também progressivamente uma transformação na nossa vida, na nossa conduta, na nossa maneira de ver as coisas, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de nos conduzirmos nessa vida. Nas nossas crenças, nos nossos princípios, nas nossas convicções
Isso tem que estar sofrendo transformação contínua, querido. Porque o Espírito de Cristo não é estático. Ele é o Logos, poder de Deus ativo. Ativo na vida, ativo na criação. O Logos criador e transformador, habitando em nós. Não é estático. E disse que se você, a modo de conclusão, se você e eu nos apresentamos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e somos transformados a partir de aí, começamos a vivenciar essa progressiva transformação, se é que isso é real, você e eu vamos provar. O que quer dizer? Vamos experimentar. Vamos conhecer aquilo que a Cristo somente importa. A vontade de Deus. Estas são as condições para que estejamos em posição e em condição de conhecer a vontade de Deus. E não somente conhecer, estaremos em condições, capacitados para fazer a vontade de Deus. Porque isto, queridos, isto é liberdade. Liberdade na Bíblia não significa, como o mundo diz, fazer o que eu quero. Porque o mundo fala de liberdade, fala, porque ninguém me manda, eu faço o que eu quero. Isso, assim o mundo chama liberdade. E tem muito crente que crê que isso é liberdade. Mas liberdade na Bíblia é um poder sobrenatural para fazer a vontade de outro, que é a vontade de Deus. É um poder para não fazer a minha vontade, senão fazer a vontade de Deus. Por que que é um poder? A prova e a evidência incontestável é o mundo aí fora. O homem está escravizado nas trevas. E ainda que ele quisesse, ele não conseguiria fazer a vontade de Deus. Porque ele está escravizado. Liberdade bíblica significa fazer a vontade de Deus. Ser capacitado para fazer a vontade de Deus. Se existia um ser livre, era Cristo. Desci do céu não para fazer a minha vontade, senão a vontade daquele que me enviou. Porque se o Filho os libertar, sereis verdadeiramente livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É outra mente. Esse pensamento vem de outra mente. E para concluir, quero somente dizer isso, querido. Entender essa mensagem é entender na prática o que significa cultuar a Deus como igreja. Entender isto é estar em condições de conhecer a vontade de Deus. Tem muita gente querendo saber da vontade de Deus, mas que seja por conta da casa, não segundo Deus. Que Deus mande um raio no céu, escreve na parede, como em Babilônia, ou alguma coisa. Todo mundo quer buscando a vontade de Deus para conhecer de alguma maneira, direção para a vida. Menos estão dispostos a fazer isso nos termos de Deus. É na intimidade. Olha bem, é na intimidade. É com a cabeça, com a boca mordendo o pó. É se arrastando com a cabeça e mordendo o pó. É que você vai ver a Deus. É ali onde você vai entender tudo que precisa entender, nem mais nem menos. É ali que você vai ver tudo que precisa ver, nem mais nem menos. É ali que você vai ouvir tudo que você precisa ouvir. Nem mais nem menos.
Mas os crentes desavisados andam buscando outros meios para conhecer a vontade de Deus. E fecha a Bíblia dizendo o seguinte: não existe um lugar mais seguro no universo que estar no centro da vontade de Deus. Porque estar no centro da vontade de Deus, querido, isso se traduz na prática, olha bem, em um descanso espiritual. Estar sabendo por convicção férrea que você está dentro da vontade de Deus. Isso se traduz num descanso no seu coração, na sua mente. Te vem aquela sensação de não preciso buscar mais. Já encontrei. Estou satisfeito. Descanso. Alegria. Paz. E você sabe exatamente onde está pisando. E sabe exatamente de onde você veio. E sabe exatamente para onde você está indo. Não tem como descrever isso. Que Deus abençoe essa palavra.